Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para fazer o nosso estudo, não é, sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós estamos entrando no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 fala sobre, o tema é cheio do Espírito, inteiramente santificado. Muito bem. Bom, irmãos, nós vamos começar a entrar aqui num tema, né? O tema é o batismo com o Espírito Santo, mas em assuntos que vão começar a ficar mais específicos para o entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nem todas as igrejas elas têm o mesmo pensamento a respeito do batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre estes grupos, né? Porque todos esses pensamentos a respeito do batismo com o Espírito Santo, eles vieram de avivamentos que ocorreram há muitos anos atrás. E estes avivamentos deram início a grupos, né, que se vê até hoje e que nós vamos ver muito provavelmente até a volta do Senhor Jesus. O que nós precisamos entender com este assunto é de que o crente, o cristão, ele precisa saber a que grupo ele pertence. Ele precisa saber para que ele esteja se moldando a forma de pensamento e a doutrina deste grupo, porque senão ele acaba sendo um peixe fora d'água e acaba trazendo problemas para os seus grupos, né? Então, hoje se fala muito, né, sobre o movimento pentecostal e a gente precisa falar sobre o movimento pentecostal, o avivamento pentecostal e o avivamento de santidade, que são dois grandes movimentos, avivamentos que aconteceram e que distinguem dois grandes grupos, as igrejas pentecostais das igrejas de santidade, a qual nós fazemos parte. Eu vou começar falando sobre o avivamento pentecostal e eu não vou dar muitos detalhes, mas isso é só uma introdução. Vou começar falando sobre o avivamento pentecostal, que é o famoso avivamento acontecido na Rua Azusa. Na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. Ali, no prédio de uma igreja, de uma antiga igreja metodista, um pastor afro-americano chamado William Seymour, ele começa no dia 14 de abril de 1906, reuniões ali naquele lugar. E ali então aconteceu o grande avivamento da Rua Azusa, né, que foi liderado por William Seymour. A grande característica deste avivamento pentecostal da Rua Azusa foi o falar em línguas, né? E disso surge então os grupos hoje que denominamos de pentecostais, aos quais eles trazem no seu entendimento que a evidência do batismo com o Espírito Santo, então, é falar em línguas estranhas. Isso, então, aconteceu no século XX, no ano de 1906. Esta reunião, ela aconteceu de 1906 até 1915, quando logo em seguida William Seymour, ele morre, ele falece, e uma pastora assume o trabalho e leva esse trabalho até 1931, quando então esse trabalho se encerra, o prédio é demolido e é construído ali um centro cultural nipo-americano. Então, isso aconteceu em 1906, no século XX. Bom, muito bem, mas nós precisamos falar do avivamento de santidade. O avivamento de santidade a qual nós, como nazarenos, nós nos identificamos. Ele também aconteceu num determinado local, na rua Aldersgate,
Só que ele aconteceu no dia 24 de maio de 1738, portanto no século XVIII. Foram exatamente 168 anos antes do avivamento pentecostal. E é dali que nós partimos quando John Wesley ele vai àquela reunião na rua Aldersgate e ele tem ali então uma experiência do coração aquecido, que ele chama que o coração dele ficou aquecido. Bom, muito bem. E disso também traz, né? Na verdade não também traz, porque também traz é lá na rua Azusa, que acontece 168 anos depois, mas na rua Aldersgate, ali sai então a evidência das pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o amor de Jesus, que torna o nosso coração perfeito. Bom, muito bem. Então, há aqui a distinção destes dois grandes grupos que você precisa entender. Você, como nazareno, você faz parte de um movimento chamado Movimento de Santidade, que aconteceu no século XVIII. No século XVIII, no dia 24 de maio, e tem como evidência do batismo com o Espírito Santo o amor, o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5, né? 22 e 23. O amor que nos torna pacientes, que nos torna bondosos, mansos, dominadores de si próprios, fiéis e assim por diante. Ok? Muito bem, precisamos então fazer esta distinção, porque quando nós falamos sobre evidências, e hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo, se a evidência para nós fosse o falar em línguas estranhas, o poder então de ser cheio do Espírito Santo seria um poder pentecostal, de ter poder para falar em línguas e dons, carismas. Mas como nós somos um povo do movimento de santidade, nós vamos falar de ser cheios do Espírito Santo. Se a evidência para nós é o amor, nós vamos ser cheios de amor. Amém? Muito bem. Você vai encontrar no seu livro, na página 27, você vai encontrar o testemunho de Oswald Chambers. Você vai encontrar ali o testemunho desse amado irmão que termina o seu ministério muito cedo, com 40 anos, em 1917. Ou seja, 2 anos após a morte de William Seymour. Ou seja, o avivamento pentecostal ele estava em franca explosão nessa época de Oswald Chambers. Só que leia o testemunho aqui de Chambers, que é um pregador de santidade, do movimento de santidade. E ele diz aqui a respeito do que ele foi cheio. Qual foi este poder que ele recebeu? Eu não vou dar aqui spoiler, né, para que você possa ler e você vai se encantar com o testemunho deste homem. Como também aqui você depois vai fazer, né, tem as suas questões, né, para estar respondendo. Mas então, o que acontece? Acontece que ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do poder, do amor de Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas também nós gostamos de chamar, como nazarenos, de um termo que nós vemos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, de estar inteiramente pleno, santificado no seu corpo, alma e espírito. Então nós podemos chamar também de estar cheio do Espírito Santo, de estar inteiramente santificado. Os nazarenos gostam muito deste termo, estar inteiramente santificado, né? Estar
por inteiro separado pelo Espírito Santo, pleno do amor de Deus para fazer a obra do Senhor sobre a terra. Este é um poder. Lucas 11, 13 vai falar sobre receber este poder, né? De recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E este poder, então, que nós recebemos, que é um poder do amor, ele vai se traduzir no amor de Cristo pelas pessoas. E neste amor, então, que nós vamos viver, que nós vamos fazer a obra do Senhor, que nós vamos nos relacionar com as pessoas. O texto áureo, o versículo para memorizar aqui, que é de Efésios 5,18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui também o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala exatamente isso, né? Não se encha com vinho, porque o vinho ele vai te levar à dissolução, né? Vai te transformar num ébrio, né? Mas encha-se do Espírito Santo, que ao contrário das dissoluções, vai trazer união, vai trazer amor entre as pessoas. Portanto, meu querido, esse estudo de hoje, ele é realmente importante para separar, irmãos, os grupos a respeito da visão que tem quanto ao batismo com o Espírito Santo e quanto ao enchimento do Espírito Santo. Qual é esta realidade para nós, nazarenos, e qual a finalidade para isso? Isso é muito importante, meu irmão, que você esteja sabendo. Então, esta realidade é sermos inteiramente separados para o serviço de Deus em amor. E o objetivo disso é fazer com que levemos as pessoas a Cristo através de uma vida santa, uma vida completamente devotada a Deus. E uma vez entendendo isso, nós vamos conseguir, irmãos, paz dentro da igreja, entendendo a que grupo nós pertencemos. Obviamente, meus irmãos, existem ainda outro grupo, né, que eu posso aqui destacar, que são os neopentecostais, que eles têm como evidência de poder pentecostal, espiritual na vida deles, duas coisas. Se o movimento de santidade tem como evidência o fruto do Espírito, os pentecostais, o falar em línguas estranhas, os neopentecostais também têm a sua evidência, que é o dom de cura e a prosperidade material. Muito bem, querido. Você agora está, querido, querida, né? Você está bem consciente de quem você é e a que grupo você pertence dentro de todo esse arcabouço cristão. O que cabe a mim e a você agora? Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos entender e estar à disposição de Deus para o serviço sagrado dentro desta visão doutrinária a qual nós estamos inseridos, não é? Em nenhum momento você prestou atenção, eu disse que os pentecostais estão errados ou que os neopentecostais estão errados. Só quis dizer que a pegada é outra, não é? A nossa pegada é uma pegada de santidade. A nossa bandeira é o amor tornado perfeito, o coração aquecido, né? O sermos inteiramente santificados, separados do mundo, né? Com uma vida santa, sem pecado, porém devotados ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero imensamente que este estudo esteja fazendo sentido para você e esteja trazendo, agregando conhecimento, não é? Que lhe dê sabedoria para a vida cristã, para
carreira cristã. Estude o seu capítulo 4 e na semana que vem, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver como ser cheio do Espírito Santo. Portanto, que Deus te abençoe e que você possa ter gostado deste momento. Fique na paz do Senhor.